A primeira, eu acho que é uma grande dúvida que a gente tem como empreendedor, e aí eu estou me colocando aqui no papel de empreendedor. Qual é a facilidade, né, da gente terceirizar ou tentar ali, vamos dizer assim, terceirizar ou não, né, essa parte do negócio, questão da contratação. Vale a pena? Tipo, é acessível financeiramente? O mesmo que aparentemente pareça ser um custo alto, vai valer a pena pelo nível de assertividade? Então, terceirizar ou não, para começar, eu acho que é uma principal dúvida. Tá. E muita gente, eu acho que às vezes nem sabe que é possível terceirizar essa questão da contratação e que isso funciona. Tá. Primeiro, vou responder em duas. Primeiro, a da assertividade. Tem um estudo que chama Régua de Smith. Ele diz pra gente que o índice de assertividade num processo seletivo é de 65%. Máximo. 65 de 100%. Falou assim, poxa, então se eu Já fizer entre tudo aspas, um pouquinho ali, né? direitinho, nos mínimos detalhes, avaliando todos os passos, eu chego no máximo a 65% de 100%. Ou seja, o restante é a adaptação cultural, é a integração, é o papel do gestor. Então, muitas vezes você contrata um talento, mas ele não fica por conta da cultura, por conta da gestão, por conta de várias outras questões. Agora, se a gente levar em consideração o processo seletivo como uma energia que a gente precisa colocar para achar a pessoa certa, quando se vai fazer isso de uma forma muito bem feita, é complicado, você precisa de alguém, porque o gestor, ele está fazendo gestão de pessoas, ele está cuidando dos processos, é claro que ele é o decisor, ele que tem que entender quem que é a pessoa que cabe para o Validar, time né? dele, mas ele precisa do apoio do RH. O RH é exatamente aquela pessoa que coloca energia para achar a pessoa certa, porque às vezes você não tem candidatura suficiente, às vezes você tem que fazer uma busca hunter, muitas vezes você tem que fazer as avaliações, as pessoas erram muito hoje contratando por currículo, e bate-papo. Então, vi teu currículo, que currículo legal, trabalhou. Aí eu marco uma entrevista, a pessoa se posiciona bem, fala bem, eu contrato. Mas eu deixo de avaliar competências técnicas, eu deixo de avaliar competências comportamentais, eu não avalio o perfil comportamental, eu esqueço do fit cultural. Então, tem várias coisas que no fim a pessoa acaba saindo porque não foi feito muito bem feita essa peneira. E aí isso dá trabalho, e aí é onde a gente precisa de apoio. Porque parar um gestor... Lembra daquele negócio da hora? A Uhum. pessoa, qual que é a hora mais cara? A hora mais cara, a pessoa tem que colocar a energia no que ela faz melhor, né? O que ela faz muito bem. E muitas vezes não é essa parte que está relacionada ao RH. Por isso que é importante você ter um RH. Aí quando você fala assim, poxa, Bruna, e terceirizar, vale a pena? Vale a pena. Toda empresa pequena e média vale muito a pena terceirizar, porque para você ter uma estrutura, para ter um colaborador hoje, para fazer todo esse processo para você, você vai ter que ter uma demanda um pouco mais alta para que se pague esse investimento. Então, quando essa demanda ela não é muito alta, não tem tanta recorrência, é um ponto ou outro, vale a pena. É um investimento bacana, porque você vai terceirizar, você vai comprar a hora de quem já é especialista nisso e vai ter muito mais assertividade, efetividade, facilidade para resolver o seu problema, né? Você não vai precisar parar ninguém da tua equipe para fazer, e vem com uma estrutura que, para você ter essa estrutura dentro do seu negócio, ficaria muito caro. Então, eu falo porque é um trabalho também que a gente faz, para ter estrutura que a gente tem com psicólogo, com coach, com recrutador, com as ferramentas que se aplica, porque são pagas para você avaliar perfil comportamental hoje, para fazer atração de candidatos. Você precisa pagar as plataformas. Se você pôr lá no LinkedIn, na Cato gratuito, vai vir currículo, mas você vai perceber que de 100 currículos, 3 estão alinhados com a Funciona. vaga que você abriu e você teve que fazer toda essa peneira. Tem que pagar. E é caro. Você vai pagar o LinkedIn, não sei se já fizeram esse teste. Vai lá para você ver. Você deixa pelo menos 300, 400 reais para uma vaga e ainda assim, muitas vezes não é assertivo. Um exemplo, tá? Como também Cato paga, a gente tem InfoJobs, tem um monte de plataforma aí, também não quero fazer propaganda, mas um monte de plataforma que ajuda a gente. Você está falando, estou fazendo um paralelo aqui com agência de marketing. É muito parecido com o que a gente fala sobre marketing, né? Terceiriza ou não, contrata uma agência, contrata um profissional. Muitas das vezes, no marketing, às vezes você precisa de uma pessoa que tenha competência ali ou que olhe para essa parte. É um pouco da questão de recrutamento e seleção, né? Tem uma pessoa que já está ali, que é o líder, tal, que já vai saber como lidar, treinar aquela pessoa. Mas para o pequeno e para o médio não faz muito sentido realmente ter um designer, ter um editor, ter alguém que escreva, ter um coordenador de marketing para pensar a estratégia de tudo. Isso Exatamente tudo vai sair isso. muito A caro para pequeno e estrutura médio.
Exatamente. Então, pequeno e médio vale a pena. Agora, começou, poxa, aumenta a demanda, estou com uma empresa mais estruturada, eu preciso mais do RH, preciso de um RH interno. A necessidade, nós temos, é um processo de crescimento. E você vai chegar, quem quer crescer vai chegar nesse processo, e é nesse momento. E aí, nesse momento, opa, preciso, você vai começar a exigir mais de um RH a ponto de terceirizar ficar caro. Aí muda. Terceirizar fica caro, fica mais barato você absorver internamente os teus profissionais. Então, vai muito da fase da empresa. Tem uma empresa, inclusive, cliente nossa, que começou a gente fazendo o processo, e aí eles cresceram ao ponto que a gente ajudou a estruturar o RH, e hoje eles têm um RH com 3 pessoas e nós só damos um suporte de mentoria. Porque ainda assim, o RH ele não é para sempre. Você tá com a pessoa legal, é o que eu falo, olha, tá tudo lindo, você treinou, Tudo desenvolveu, de funcionando. repente ela acorda e fala assim, olha, vou morar em Miami. E aí você vai precisar contratar outra pessoa, então você vai precisar de suporte e apoio. Mas ter pessoas que te ajudem, né? Um RH para te ajudar, para te apoiar na parte de gestão de pessoas, para colocar a pessoa certa no lugar certo. É aquilo que eu falo. Pessoa certa no lugar certo, treinar e desenvolver, principalmente seus líderes, né? Treinar e desenvolver o time, mas principalmente os líderes, e ter processos claros e o apoio da tecnologia é o que vai fazer diferença para o negócio. E eu estou pensando aqui, não é uma conta muito fácil de se fazer quando a gente fala de RH, desse custo de oportunidade, né? Porque você não é algo que, se você investir, necessariamente vai estar gerando dinheiro. Igual você investir em marketing ou na área de vendas, ou numa ação, num evento, por aí vai. Quando você investe no RH, você está deixando de gastar, está te gerando economia e não receita. Porque você está contratando a pessoa certa, logo o teu nível... o custo, né? Se tu precisava fazer 10 recrutamentos no ano, se tu contratou a pessoa certa, você pode, às vezes, ajustando esse processo, diminuir para 7. Olha aí, de 10 você diminuiu para 7. Mas você não gerou dinheiro, você gerou economia coisas. diretamente, né? Não, você gera economia, mas de certa forma você também gera dinheiro. Porque se você tem uma pessoa Que vai produzindo performar mais, melhor. você vai ter condições de atender mais clientes com a mesma folha. Então, eu tenho uma folha X, produzo X. Se eu tenho performance com a mesma folha, com a mesma quantidade de colaboradores, eu consigo atender mais clientes. Então, ele gera economia, mas também gera mais resultado. Olha aí. É. Então, vamos para algumas dicas, Bruna, para quem precisa fazer recrutamento e seleção. Qual a primeira dica que você daria? Bem, primeira dica é contratar não somente com currículo, né, não somente com bate-papo, mas não esquecer de identificar perfil comportamental, né? Não esquecer de passar por todos esses processos que eu disse. Mas hoje, o que eu entendo que é muito importante, que às vezes a gente deixa passar, é checar se as informações desse currículo, se as informações que esse candidato passou para você realmente são verdade. Acho que a maior parte das empresas que a gente atende hoje fala muito em integridade. Então, é importante você checar, pedir uma carta de referência, se tá lá que fez um curso específico, pedir o certificado, pedir o diploma, porque, pasme, tem muita gente que inventa, tem lá algo incompleto e fala que tem. Às vezes, já peguei currículo da pessoa falar, que foi gerente, e a gente, no passado, entrar em contato com a empresa, e a empresa falou, não, fulano trabalha aqui, mas ele era analista. Mas a pessoa dá um flu-flu Dá uma no aumentada ali de currículo, né? A leve. pessoa precisa trabalhar, né? Enfim, quando eu comecei também, eu lembro que não tinha nada para escrever no currículo, eu tinha 16 anos de idade, a gente vai dando umas floreadas. Então, isso acontece, eu acho legal. Não tem como a gente avaliar hoje caráter. Então, para minimizar Isso já é um ponto, né? Já é um ponto de avaliação. Para Se minimizar está ali isso, é verdade ou não. são as 100% verdade. consultas, essas consultas, e também olhar a ação trabalhista, é importante, olhar também criminal, não deixar de fazer isso. E assim, é claro que aí tem todo o processo, mas hoje, para quem ainda não tem toda a expertise para olhar perfil comportamental, para avaliar perfil comportamental, para avaliar competências comportamentais, competências técnicas, fit cultural, se você tem o currículo e tem o bate-papo com a pessoa, fazer perguntas para que identificar se essa pessoa pensa próximo de você. Entendi. Eu acho importante, principalmente se for uma posição importante, uma posição de liderança. E pensando na pessoa no corretor que está fazendo a primeira contratação, que dica que você daria? Por onde ele poderia, que perfil de pessoa ele pode buscar ou de Primeira contratação, precisa ver eu falo assim, que quem manda na empresa é o caixa. Esse é o primeiro, né? Então, quem manda na empresa é o caixa. Tem muita gente, foi legal isso, porque assim, tem muita gente que
quer contratar, precisa contratar, mas fala, eu não tenho dinheiro para contratar. Então, você aí acaba abrindo mão de mão de obra barata para poder contratar. Então, de repente, você pode ter um aprendiz, pode ter um estagiário. De repente, você não pode ter um aprendiz estagiário porque é recorrente, mas você pode fazer uma parceria. Tem empresas que terceirizam alguns serviços que vão te dar o que chama mais oportunidade para colocar energia em outras coisas. Às vezes, um parceiro, tem um monte de profissional no mercado também, às vezes com corretagem, ou às vezes um freela. Né? Eu vejo no saúde alguns freela que você paga para a pessoa te fazer a implantação para você. O tempo que você vai gastar fazendo uma implantação de uma pólice de saúde, tem inclusive um cliente nosso fazer a propaganda aqui da Cobroker. Cobroker não sei se você conhece a Cobroker, não, da Vanessa. Eles são uma assessoria especialista em benefícios. Por exemplo, então eles apoiam para previdência, vida, saúde. Então, as parcerias também ajudam bastante. Porque o tempo, às vezes, que você vai gastar para fazer uma implantação, algum processo específico, você conta com o apoio de outra pessoa, né? Ou de uma empresa. E aí, para ficar mais barato, um aprendiz, enfim, ele te ajuda nisso, um freela. E você consegue, agora eu vou atrás do próximo. Né? E aí você vai ganhando em produtividade. Então, para quem está começando, eu acho que é isso. Primeiro, pensar no caixa. Então, começar de acordo com o caixa e trazer pessoas por competência. E não porque você quer ajudar alguém. Acho que isso é um grande problema, porque quem é a primeira contratação tem muito isso. Vou trazer meu irmão, vou trazer um parente. A vizinha tá precisando. Poxa, eu vou ajudar a vizinha e já... Não faça Acho isso. Que ela dá para venda, né? Não que não pode contratar, mas assim, você vai ter que avaliar para ver se ela tem todos os requisitos necessários para preencher aquela vaga e contratar por competência, e não para ajudar, porque depois a gente pode se ferrar. Pode dar ruim. E até dentro desse assunto aí de parente, de amigo, né? Eu acho que é uma realidade em muitas corretoras, né? A esposa acaba se tornando um colaborador, sócio, colaborador, o filho, o parente, o amigo. E aí, dá para como lidar, né, com essa situação dessa pessoa que é mais próxima, contratando essa pessoa? Fazer processo seletivo. E aí tá aí uma excelente oportunidade para terceirizar. Eu tenho clientes que falam assim, olha, é o seguinte, mas para trabalhar aqui, gostei, vou te indicar, mas tem que falar com fulano, que é a empresa que faz o meu processo seletivo. Ou legal, mas você vai precisar fazer algumas avaliações para entrar no nosso negócio.